No início de 2025, quando a gente foi convidado a participar da Casa Cor, nós começamos a pensar em como apresentar algo realmente inédito em superfície sólida mineral, né? Algo que fosse além da função de um produto, que fosse capaz de integrar arte, design em um mesmo gesto, né? O tema da mostra falava em futuros desejáveis, unindo cidade e natureza por meio de soluções sustentáveis. E isso fez mais sentido ainda para a gente. Esse também foi um ano de grandes mudanças aqui na Infinita. Nós buscamos modernizar nossos processos, a gente investiu em novas tecnologias, né, como uma CNC. E mais do que uma ferramenta, eu acredito que a CNC ela seja um instrumento criativo, né? Algo que poderia expandir as nossas possibilidades lá dentro da fábrica. E eu comecei a realizar testes de usinagens tridimensionais, unindo a pressão da máquina e um olhar artístico que eu sempre busquei trazer na minha trajetória de computação gráfica, né? Foram mais de 20 anos trabalhando com 3D em publicidade e cinema. E parte desse conhecimento veio justamente de um projeto muito especial que eu pude participar, que foi o primeiro longa-metragem de animação em stop motion da América Latina. E na época eu fazia muitos escaneamentos dos cenários do filme e usava uma técnica chamada fotogrametria, que servia para integrar o real e o digital, né? Agora, anos depois, eu percebi que podia fazer um caminho inverso com isso, capturar algo real e rematerializar ele em superfície sólida. Em outras palavras, transformar texturas em matéria, né? E foi um processo quase natural quando tudo se alinhou em uma necessidade criativa concreta. E então eu decidi ir até a Praia de Palmas, em Governador Celso Ramos, que é um lugar que tem uma ligação muito especial com a nossa família. E ali eu comecei a capturar as primeiras texturas, especialmente das rochas que tem nos costões e nas trilhas lá. Depois de processar as imagens, vieram os primeiros testes de usinagem, e os resultados superaram todas as nossas expectativas. Então, com isso, a ideia estava validada, né? E foi assim que nasceu a Infinita Relief Collections, que foi uma fusão entre a tecnologia e a natureza, entre um domínio técnico, uma sensibilidade estética e um olhar digital sobre o artesanal também. Mas, acima de tudo, foi uma forma de ressignificar o uso da superfície sólida mineral, um material sustentável que já evita a extração de rochas da natureza e que agora carrega nela própria as texturas da natureza, né? Não se trata apenas de um revestimento ou um acabamento, mas de obras escultóricas que trazem a força e a poesia da natureza para dentro dos projetos. Cada textura nasce de um fragmento real, rochas, areia, madeira, capturados por meio de um processo digital, preciso e reinterpretados pelo nosso olhar artístico. O resultado é um material que ressignifica a superfície sólida mineral, unindo tecnologia, sustentabilidade e arte. A Relief apresenta o que há de mais sofisticado na inovação da Infinita Concept. É a fusão entre o digital e o artesanal, entre a natureza e o design, entre o técnico e o sensorial. Essas peças transformam ambientes em experiências visuais e táteis, despertando o desejo pelo toque, pela textura e pela presença. São produtos pensados para quem busca autenticidade, exclusividade e permanência em seus projetos. Um dos grandes diferenciais da linha está justamente na versatilidade de aplicação. Podemos usinar painéis para adegas, mobiliário, ilhas de cozinha, revestimentos e uma infinidade de outras possibilidades que a criatividade permitir com um nível de precisão que só a Infinita é capaz de alcançar. O aspecto monolítico das peças cria a sensação de blocos esculpidos, contínuos, sem emendas visíveis e tudo isso com as propriedades únicas da superfície sólida mineral. Um material não poroso, resistente a manchas e ao tempo, que mantém a sua aparência impecável por muitos anos. É a combinação perfeita entre estética e performance, entre beleza e durabilidade. Mais do que um produto, a Relief é uma assinatura da Infinita Concept. Cada relevo carrega a nossa essência, a busca pela inovação, o respeito à natureza e o compromisso com a excelência. É um convite para olhar o design de uma forma diferente, mais sensível, mais consciente e mais emocional.
O que antes era apenas um gesto de preservação se tornou também uma expressão sensorial, onde cada relevo ele desperta o olhar, ele desperta o toque. E a Relief é isso, é a tradução física de uma ideia que nasceu no digital, a arte de capturar o real e devolver no mundo real, né? Uma nova forma ressignificada, sensorial e consciente.